Fala moçada, tudo certo com vocês? Estou eu aqui de novo, Professor Zen, para mais um vídeo sensacional aqui no nosso canal. E esse vídeo que você gostou não, né? Que você gostou, que você curtiu, porque semana passada nós soltamos um vídeo desse e você foi lá, curtiu, clicou, tivemos todos os... nós botamos alguns marcos, né? Alguns marcos para você bater naquele vídeo e nós conseguimos. Então aí sim, agora que você fez isso, você me ajudou, você clicou lá, você deixou o like, você deixou seu comentário, então sim, vamos para o vídeo 2 agora. Do que segredos que o Enem não quer que você saiba, mas agora das competências 3, 4 e 5. E agora são 5 segredos. Bora lá? Então foi isso, pessoas. Semana passada eu soltei o videozão, falei, ó, quero 2.000 likes. Foi lá, 2.000 likes, vocês mandaram os 2.000 likes. E aí fizemos a competência 1 e 2 e falei, se tivesse 2.000 likes na competência 1 e 2, teríamos o da 3, 4 e 5. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então é no Enem com o Noslen. Pessoas. E agora 5 segredos que o Enem não quer que você saiba das competências 3, 4 e 5 da redação. Pessoas! Já chega fazendo o quê? Aquele movimento bacanão, deixando seu likezão, se inscrevendo no canal. Pessoas, já se inscreve no canal, deixa seu like. E, obviamente, se você quer saber mais, quer poder praticar redação, já corre onde? No clubedonoslen.com.br. Que tá aqui o link na descrição para você poder aprofundar os conteúdos de redação lá no nosso clube, sendo um clubeiro você também. Ó, clubeiro. Ó, que legal aqui, ó, as costas aqui, ó. Olha, tem um manto do clubeiro. Pessoas, vai lá também. Também tem a lojinha lá no Clube do Noslen, a lojinha que você vai encontrar essas camisetas também para você poder comprar. Certo? Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos conversar aqui. Primeiro, 5 segredos que o Enem não quer que você saiba das competências 3, 4 e 5. E o primeiro deles, gente, olha só. Não faça seu leitor pensar demais. Como assim? Professor, como assim? Eu estou fazendo uma redação para as pessoas lerem e pensarem com carinho. Calma. Primeira coisa. Quem é seu leitor? Seu leitor na redação do Enem é um corretor, é um professor corretor, é um corretor. E o corretor, ele não quer pensar demais, ele quer ler o seu texto e perceber se você sabe fazer uma dissertação argumentativa no modelo Enem, trazendo tudo que a dissertação argumentativa no modelo Enem pede para você. Então, seja objetivo. Tudo que você quer dizer, escreva no texto. Deixa claro isso no texto, seja objetivo, detalhista. Por quê? Porque o corretor, ele quer pegar, bater o olho no texto, ler, encontrar o que ele precisa, avaliar você e seguir a vida para o próximo texto. Ele não quer ficar pensando, refletindo na vida. Não. Então essa ideia de, eu vou deixar aqui essa mensagem implícita. Não. Esquece, nada de implícito. Tudo claro, objetivo, ali no seu texto. Aquilo que precisa ser dito tem que estar no texto. Então, o óbvio precisa ser dito. Coloca tudo no seu texto, seja detalhista, seja bem claro, para que o seu corretor bata o olho, perceba se você sabe fazer aquele tipo de texto e vai corrigir o que ele precisa corrigir e seguir a vida dele. O corretor não quer pensar, ele quer apenas entender se você sabe fazer aquele modelo de texto. Sacaram essa ideia? Sacaram isso? Então, nada de querer ficar com esse papinho de eu vou deixar pensar aqui na vida. Não, deixa clara a sua tese, deixa claras as suas ideias, deixa claro toda a eficácia da comunicação que você quer botar no seu texto, deixa tudo claro ali para que o seu corretor apenas leia um texto fluido, objetivo, claro, contemplando tudo que precisa ser contemplado. Certo? Beleza? Então esse é o primeiro segredinho aí, anota isso. Segredo número 2. Segredo número 2 é o seguinte, gente. Primeiro, muita gente tem essa dificuldade. Acha que a redação do Enem ela tem que ter começo, meio e fim só durante o texto todo. Que é verdade. Você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza. Mas cada parágrafo tem que ter começo, meio e fim também. Você sabe disso? Então, um parágrafo você tem que trazer a ideia, apresentar a ideia, desenvolver a ideia e concluir aquela ideia dentro do próprio parágrafo. Então, todos os parágrafos têm que ter começo, meio e fim dentro deles mesmos. E o todo também, obviamente, daí o texto todo tem que ter começo, meio e fim. Então, gente, o começo, meio e fim é tanto para o texto completo como para cada um dos parágrafos. Isso é muito importante, as pessoas esquecem disso. Porque às vezes você vai lá e traz um parágrafo que está totalmente descontextualizado com o resto do texto, e mais, dentro do próprio parágrafo não, né? Dentro do próprio parágrafo, ele está confuso, ele não está claro, ele não apresenta a ideia direito, ele não desenvolve a ideia, ele não conclui aquela ideia. Então, o próprio parágrafo tem que ter começo, meio e fim. Grava essa informação, isso é muito importante. Isso é muito importante na redação do Enem. 3. Na competência 4 são analisadas aí basicamente 4 coisas, tá? Presença,
adequação, repetição e expressividade dos elementos coesivos, ou seja, dos conectivos. Então, primeiro, quando fala de presença, é trazer conectivos, né? Então eles têm que estar presentes no texto, beleza? Tem que ter conectivos presentes, primeira coisa. Segundo passo, adequação. Tem que ser conectivo adequado para o tipo de argumentação que você está trazendo. Então, se você vai trazer uma argumentação que é de oposição, tem que trazer um conectivo adequado que traga a ideia de oposição. Sacou isso aí? Isso é importante. Não basta só trazer qualquer conectivo, tem que ser adequado para aquela argumentação que você está trazendo. Depois, repetição. Não dá para ter repetição o tempo todo. Usar só um conectivo. Mas. Porém. Então, a repetição não rola. Beleza? Você até pode usar de vez em quando ele ali, uma repetição do mesmo conectivo, mas tentar evitar ao máximo as repetições de conectivos. E expressividade dos elementos coesivos é exatamente sobre eles terem uma relação com a construção do seu texto, com aquilo que você está trazendo. Então, se você está trazendo um texto em que você está trazendo um paralelo entre coisas, os conectivos têm que estabelecer essa relação de paralelo. Tem que trazer a ideia de paralelismo também, tem que fazer essa ideia, ou a ideia de oposição, ou a ideia de complementação, de adição, tem que ser essa expressividade do conectivo é muito importante, com o que é que ele está expressando dentro do texto. Sacaram? Então não é simplesmente trazer o conectivo aleatoriamente, repetir ele de várias vezes, não, tem que ser pensado. Esses conectivos têm que ser trazidos de forma pensada para o seu texto. Por isso que é tão importante, quando você constrói o seu texto antes lá no rascunho, lá no projeto de texto, já pensar nesses conectivos também. Eles são essenciais na construção do seu texto. Ah, e se você não fizer isso, você não ganha 200 pontos. Você vai chegar no máximo a 160 pontos na competência 4. Quarto segredo para vocês. Bom, primeiro, quando você pensa na paragrafação do texto, é importantíssimo, gente, ter determinado o parágrafo de um texto. Como assim? Sabe quando você era pequeno, que você aprendeu a escrever o texto, o professor fala assim, ó, bota os 2 dedinhos lá na margem e aí começa a escrever? Então, tem que deixar claro no seu texto o seu parágrafo. Tem que dar o espaçamento do parágrafo. Tem que ter isso, obrigatoriamente. Tem que ficar claro isso. Cuidado para não deixar aquele texto um blocão só, com um parágrafo só e uma coisa quadradona. Não dá para ser assim. Então, faz o parágrafo, escreve o seu texto. Ponto. Parágrafo de novo. E assim vai. Tem que ter esse espaçamento da margem principal. Ah, mas eu quero escrever bastante, eu quero dar só um pouquinho. Cuidado. Se não der para perceber o espaçamento da margem, isso é um problema. E se você não fizer isso, você vai ser avaliado no máximo nível 2 da competência 4. Isso é um problema. Então tem que deixar claro. Ah, mas tem que botar 2 dedos? Não precisa ser assim, mas tem que deixar claro o espaçamento do parágrafo ali. Beleza? Show de bola isso? Muito bem. Tranquilo até aqui, gente? Fácil, susto que nem mousse, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso. Muito bem. Se tá tranquilo até aqui, então já sabe, né? Já deixa aquele likezão bonitão aqui e já vai colocando aqui nos comentários se você tá entendendo tudo que eu tô dizendo e quais outras dúvidas você tem em relação à redação do Enem. Coloca pra mim nos comentários que eu vou ler pra você, pra fazer, quem sabe, um próximo vídeo aí. Coloca pra mim, tá? E o segredo de número 5. O segredo de número 5 é o seguinte. Existem ações nulas e existem agentes nulos. Lembrando lá, né, que ação e agente são 2 dos elementos que tem que ter lá na parte de conclusão do seu texto, na proposta de intervenção. Né? Ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Então, primeiro, existem ações nulas. Quando que uma ação pode ser nula? Olha só. É necessário fazer alguma coisa. É preciso tomar uma atitude. Percebe que aqui, que atitude é essa? Que coisa é essa que é necessário ser feita? É necessário fazer alguma coisa. Que coisa? Então, quando você joga, deixa isso muito genérico, sem especificar, isso aqui é uma ação nula. É necessário fazer alguma coisa. Que coisa? Explique que coisa é essa. Lembra sempre que a ação está ligada a um verbo de ação. Então, é necessário ensinar, é necessário informar, é necessário compartilhar. Tem que trazer uma ação para deixar essa ação clara e não ser uma ação nula. Quando você diz assim, é preciso tomar uma atitude, tá, que atitude é essa? Explique. Então, traga uma informação, uma ação para essa atitude clara, para que fique claro qual é essa ação. Você não pode deixar a ação de modo assim genérico, porque ela fica se tornando uma ação nula. Cuidado com isso, certo? E se você tiver uma ação nula, você vai ficar no nível 1 da competência 5.
A mesma coisa pode ocorrer para o agente pode ser nulo também. Quando você fala assim, ó, alguém faz isso, ninguém faz aquilo, sacou que também estou deixando genérico? Alguém e ninguém não está especificando, não está me dizendo quem é esse agente. Então você precisa trazer um agente mesmo ali. O governo, a sociedade, as políticas públicas. Precisa pensar, trazer algo determinado, determinar quem é esse agente. Se você deixa de forma genérica, isso também vai te deixar no nível 1 da competência 5. Cuidado com isso, cuidado. Não dá para deixar nem ação nula e nem agente nulo. Agora, uma coisa importante, hein? Importantíssimo. Só podem ser considerados elementos nulos a ação e o agente. Ou seja, modo, meio, efeito e detalhamento não podem ser nulos. Tudo bem? Tranquilo isso? Fácil? Sacaram? E essas foram esses são os 5 segredos da competência 3, 4 e 5, que o Enem não queria que você soubesse, mas eu tô te contando aqui para você ficar por dentro de tudo e arrebentar na prova do Enem. Tranquilo até aqui, gente? Fácil, susto que nem música, leve como a neve, de boa na lagoa, manso, feito ganso, suave nessa nave, beleza na represa, legal na federal, de bem com o Enem, legal no fundamental e junto com o Nosley. Certo, pessoas? Maravilha? Curtiram? Aproveita então, já faz aquele movimentão bacana, se inscreve no canal, deixa seu likezão, ativa o sininho, já deixa seus comentários aqui de outros assuntos do Enem que você queira que eu tire dúvida, que eu posso trazer para você numa próxima aula aqui. Maravilha, gente? Não esquecem, toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no canal, a gente não para nunca e vamos que vamos, agora a meta é chegar nos 10 milhões. Tamo junto, gente, ó, beijo no coração e bora estudar pro Enem que o Enem tá chegando. Valeu, fui!